falando, operando, trazendo a existência, Pai Deus, pelo Teu poder e pelo poder da Tua palavra. Que todo empecilho, impedimento, barreira, bloqueios no mundo espiritual seja quebrado em nome de Jesus. E o Teu nome, Senhor, que está acima de todos os nomes, venha prevalecer na vida de cada um de nós na noite deste dia. Esta noite é a Tua noite. Senta dando glória a Deus. No título da campanha Escola de Profetas, por falar em profetas de Deus, sendo que nos dias de hoje há uma grande indagação e uma grande confusão em meio a muitos que ao ler a palavra de Deus ou ouvir, entende até mesmo de uma forma errônea. Se no capítulo de número 6 nós estamos falando de um profeta de Deus, é bem verdade que estamos pegando um texto bíblico do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento para alguns não passa da época da lei, sendo que no capítulo de número 6 estamos falando de Eliseu, que é filho de Safate, o qual deitava água sobre a mão daquele que lhe sucedeu, que era também um grande profeta esse por nome de Elias. Estamos falando do sucessor de Elias por nome de Eliseu, e a Bíblia diz que no tempo do profeta Samuel foi constituído por ele, através da diretriz de Deus, uma escola de profeta, ou seja, discípulos de profetas, para aprenderem a palavra de Deus e aprenderem de modo concreto como ser utilizado de maneiras específicas pelo Senhor Deus. No tempo de Samuel passou, continuou no tempo de Elias e de Eliseu. A Bíblia diz que eles se reuniam de 50 em 50, no momento ao qual Deus estava designando para o profeta Eliseu passar a Elias, passar aquela continuidade ministerial do seu ministério profético para a vida de Eliseu. No capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que mostra pelo menos 3 escolas sedes dessa que foi constituída pelo profeta Eliseu em Gilgal. Já Deus, 3 escolas você vai encontrar aqui no capítulo de número 2 de 2 Reis. Depois, você quiser, acompanha na sua casa. No momento do capítulo de número 6 que acabamos de fazer menção, louvado seja Deus, o momento que Eliseu resolve ir com os discípulos dos profetas até o rio Jordão, cortar madeira, porque ali tinha muitas árvores, para dar uma amplitude no local de ensinamento que eles davam as aulas para os discípulos dos profetas. E a Bíblia diz que eles se reuniam de 50 em 50, mas o local dele ensinar estava pequeno. Então os discípulos dos profetas o convidam para ir até o Jordão juntos, cortar árvore para construir um lugar mais amplo, uma escola de profeta maior. Eliseu acaba indo e aceitando, estando junto com aqueles que estavam aprendendo e dando ali um exemplo de companheirismo. Eliseu estava junto com os discípulos de profeta, e quando um deles está utilizando um machado para cortar um galho da árvore, o galho, o ferro do machado, cai na água, e a Bíblia diz
que ele fica preocupado e diz para Eliseu: ai meu Senhor, e agora? Porque era emprestado. Eliseu pergunta: onde caiu? Ele diz: naquela direção. Eliseu corta um galho e lança-o no lugar onde o machado tinha caído. E a Bíblia diz que o ferro do machado flutuou e veio até a mão daqueles discípulos do Senhor. Aleluia! Existia profetas na Bíblia, usados e ousados por Deus. Um deles, o nome dele é Amós, o qual era cultivador de sicômoro, era um homem da roça e ao mesmo tempo boiadeiro. Ele servia ali para colher figos e ao mesmo tempo ele era boiadeiro, ou louvado seja Deus. Ele gostava de rodeio, dessas coisas, e Deus o tirou do meio dos rodeios para ser boca de Deus. E ele mesmo está profetizando no capítulo 3 de Amós: não haverá nada e nem acontecerá antes mesmo de Deus revelar aos teus servos os profetas do Senhor. Do mesmo jeito que existiu profetas de Deus no Antigo Testamento, e muitos desacreditam que nos dias de hoje, e eu já ouvi muitos falar, e principalmente aqueles que parecem que têm medo de Deus desvendar a sujeira que está debaixo do tapete, e ficam dizendo que não existe profeta, porque é mais fácil dizer que não existe profeta, é mais fácil tentar barrar, parar, fechar a boca de um homem ou de uma mulher de Deus, do que deixar ela proferir a palavra verdadeira de Deus. Porque os profetas de Deus no Antigo Testamento, eles eram utilizados para denunciar o pecado. Então no Novo Testamento e na igreja do século 21 que estamos convivendo e vivendo pela graça e misericórdia de Deus, muitos dizem que não existe profeta, bispo, porque é mais fácil tentar tampar a boca dos homens e mulheres de Deus que vivem com a boca no pó, o rosto no pó, aleluia, adorando, exaltando e buscando de Deus a divina revelação, do que deixar de ser a verdade. Porque muitos não querem ouvir a verdade. Muitos até hoje têm comichão nos ouvidos quando Deus começa a falar. Porque quando Deus usa um profeta verdadeiro, muitas das vezes vai confrontar com os nossos desejos, com os nossos desejos pessoais e carnais. A Bíblia diz assim, no Novo Testamento, para provar para os irmãos que existe sim profetas nos dias odiernos que vivemos. Eu vou ler poucos versículos da Santa Ceia do Senhor, no capítulo 11 do livro de Mateus, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei, está dizendo, os profetas da lei profetizaram só até João, até o discípulo do Senhor Jesus, João, aleluia. E muitos pegam esse versículo bíblico dizendo que não tem profeta no Novo Testamento, sendo que a própria Bíblia diz, no mesmo livro, dito, citado, pronunciado, para cair de por terra, até se que não existe profeta no Novo Testamento. Mateus 23 e versículo de número 34, que diz, quem está falando é o próprio Nego Nazareno, Jesus Cristo, que está dizendo, por isso, este vos envio profetas. Deus, o próprio Jesus, no capítulo de número 23 e versículo de número 34, Jesus está dizendo, bispo, este vos envio os profetas, sábios e mestres.
Existe profeta sim no Novo Testamento. Existe profeta sim. Aleluia. Aleluia. Existe profeta. A diferença é do homem para a mulher, que o homem é conhecido por profeta e a mulher é conhecida por profetisa. Capítulo 23 e versículo 34, o próprio Jesus está dizendo: eu vou vos enviar a profetas neste tempo. Aleluia. Quem é profeta de Deus, levanta a tua mão no céu aqui nesta noite. É bem verdade que há profetas verdadeiros de Deus e há profetas falsos. Há profetas que Deus levantou e há profetas que dizem: assim diz o Senhor, sem Deus dizer. Aleluia. Mas tem os profetas, homens e mulheres de Deus, que ninguém consegue parar, que ninguém consegue barrar. Mas tem que eu percebi, mas Deus me levanta com a palavra profética do arrependimento. Levanta a mão só os profetas de Deus aqui nesta noite. O profeta passa por perseguição, passa siga. Profeta passa por luta, passa siga. É por isso que é mais fácil pegar alguns versículos isolados do Antigo Testamento e a passagem que acabamos de ler e dizer que não existe profeta. Em Atos dos Apóstolos estamos no Novo Testamento, depois da era neotestamentária, de Malaquias do Antigo para Mateus em diante, é o novo que estamos vivendo até os dias do Evangelho. A Bíblia diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, conhecido em seu segundo nome, Nigon, Lício de Cirene, Manaim, irmão da criação, Herodes, o governador, e Saulo. Aleluia. A Deus levantou profetas no último tempo que estamos vivendo. Mas o que vemos nos dias de hoje é pessoas tentando parar os profetas e as profetisas de Deus, tentando matar, tentando não dar oportunidade para os profetas verdadeiros falar, porque a Bíblia diz que Deus revela profundo, oculto e o escondido. Aleluia. É viver uma vida cheia do Espírito Santo, é viver uma vida fortalecida do Espírito Santo. Congrega onde Deus levanta profeta, congrega onde Deus tem profeta para operar sinais e maravilhas e falar no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se torna até uma hipocrisia, louvado seja Deus, dizer que não existe profetas no Novo Testamento. Efésios capítulo 3 e versículo 5 diz assim: este mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas de Deus. Homem é profeta e mulher é profetisa. Profeta e profetisa são boca de Deus para essa nação e para esse tempo. Levanta a tua mão até o segundo lugar, até o segundo lugar, e abre a pequenineira, chama a palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 28, que diz assim: na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, e em seguida de realizar milagres, os que têm os dons de curar, e os que têm o dom de prestar ajuda às pessoas.
dom de administrar e os que falam em diversas línguas. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 28, que Deus constituiu na igreja dos dias que estamos vivendo apóstolos, profetas, mestres, aleluia, pessoas que têm dom de curar. Jesus ainda cura, é mentira que Jesus não salva, é mentira que Jesus não fala na igreja. Ele fala por várias vias. Uma via dessas que ele fala é através de profetas e profetas do céu, aqui nesta noite. Aleluia. Eu vejo muitas vidas que profetizavam outrora e hoje não profetizam mais. Tem medo de alguém mandar sentar, tem medo de alguém tentar te humilhar. Aleluia. Mas profeta não tem nome, profeta não fala com uma igreja, profeta fala com o mundo, profeta fala para a nação, profeta não tem placa de denominação, não tem constituição. Eita, meu Deus, ele fala o que Deus manda, ele quer o que Deus manda. Quem é o profeta aqui essa noite? Essa noite eu quero ver. Glória, glória. Ninguém vai se parar, ninguém vai conseguir te barrar. Depois de você, eu já começava a orar. Depois de você, eu começava a exaltar. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em primeiro, Atos dos Apóstolos, no versículo 27 e 28, naquele dia, os profetas de Jerusalém para Antioquia, e um deles era chamado Agapo. Ele levantou-se pelo Espírito e pediu fome e assolação no mundo romano. Desceu de Jerusalém, a capital de Jerusalém, para Antioquia, para profetizar a fome ali em Antioquia. E aconteceu, Paulo era um profeta, transformado por Deus, que proferiu e profetizou toda a sua caminhada. E você também é profeta, viu? Você também é profetisa de Deus. Somos profetas levando Deus do céu aqui nessa noite. Deus vai dar uma bichada na vida dos profetas aqui nessa noite. Aponta na cara de alguém que está aí do seu lado e fala para ele: se Deus te chamou, pra que está com medo do homem? Se Deus te escolheu, se existe profeta, porque está com a boca fechada. Abre a boca, abre a boca, abre a boca para profetizar. E esta noite, ninguém vai conseguir te parar, ninguém vai fechar a boca dos profetas. A máquina dos profetas já está ligada aqui nesse lugar. Ai, meu Deus do céu, eu me canto a oração, eu me canto a oração. Cadê você? Que parou de falar de céu, que parou de profetizar, que parou de adorar, que parou de louvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém para um profeta, eu tentaram parar o profeta nós. O nome dele era Matias, ele era fonte de amor, ele ia entregar a mensagem do rei. Aleluia, a Matias, ele era na frente de um profeta, muito por nada que ele fez, tentar parar o profeta de Deus. Aleluia, ele está cantorando a samba. Levanta a mão, abre essa boca santa, adorar, abre essa boca santa, para profetizar. E ele na tribo de Judá, que te escolheu, e virar o leão, e que não vai temer. Se Deus mandar eu profetizar, eu vou profetizar. Aleluia, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Já recebeu autoridade de poder, 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 poder.